tarde, gente. Boa tarde, meus queridos alunos, tudo bem? Espero que todos estejam bem. A pandemia está passando e logo, logo estaremos juntos novamente. Gente, nós estamos voltando para gravar aqui novamente a aula de recursos humanos. Agora eu vou dar continuidade no módulo, na verdade, na aula 5 e posteriormente a aula 6, tá bom? Então vamos lá, vamos falar hoje de rotinas de contratação, né? A gente pensa que rotinas de contratação é só você chamar a pessoa, contratar, entrou na empresa, está pagando uma diária, está pagando um dia de trabalho, está pagando... Não, não é assim. Tem todo o procedimento. Por exemplo, dentro da CLT, que é a consolidação das leis trabalhistas, existe 2 artigos que a gente tem que ficar de olhos muito bem abertos, tá? O primeiro, que é o artigo 2º da CLT, que ele é o empregador. Quem é o empregador? O empregador são as empresas, né? Ela que nos dá as oportunidades para que a gente possa crescer na vida, ela que nos dá as oportunidades para que a gente possa mudar de cargo, é ela que nos paga pelo nosso serviço, só que a gente tem que entender o que é o empregador, não é isso? Então esse artigo 2º da Consolidação das Leis do Trabalho, que é a CLT, ele vem mostrar para a gente o que é o empregador. Olha o que diz aqui, ó. Considera-se empregador a empresa individual ou coletiva, ou seja, pode ser totalmente individual, pode ser uma pessoa, que pode ser o MEI, que é o microempreendedor individual, e só pode ter mais um colaborador. Ou coletiva, que são as empresas de grande porte, né? Que você pode estar contratando um leque de pessoas para fazer parte do seu quadro de funcionários. Que assumindo o risco da atividade econômica, o que é atividade econômica? Porque ela gera lucro, ela gera finanças. Então, se ela gera finanças, automaticamente ela corre o risco de atividade econômica. Porque se a empresa ela não for bem das pernas, qual é a tendência? Fechar as portas, correto? Então, funciona desse jeito. A empresa ela tem que ter uma visão muito ampla do que ela quer, do que ela busca no mercado, da questão da economia, por exemplo. Muitas empresas agora fecharam a porta devido à pandemia, porque não conseguiram segurar a questão financeira de manter o salário do colaborador. Entretanto, outras conseguiram manter com a redução, com a nova MP que foi colocada pelo governo, né, pela presidência do Brasil, que podia reduzir em 30% o valor do salário, que o governo pagaria os 30% e os 70% a empresa pagaria. Então, algumas se adequou a essa nova MP, que ela ajudou bastante, né? E ainda diz assim, ó, atividade econômica que admite, porque eu te admiti para te ser colaborador, assalaria, porque é o salário daquele colaborador todo mês que tem que ser pago, tem algumas empresas que pagam quinzenalmente, e dirige a prestação pessoal de serviço. Quando ele fala dirige a prestação pessoal de serviço, porque é pessoal. Se eu fui contratado do CENIP de carteira assinada para me ser professor, né, é a prestação de serviço minha, é o meu serviço para ele. Eu não posso chegar amanhã e dizer assim, olha, eu não vou dar aula, vou botar outra pessoa para substituir da aula no meu lugar. Ou então, fulano, João foi contratado para ser balconista aqui na empresa, que amanhã ele amanheceu com dor de cabeça e não vai. Ele vai mandar o sobrinho dele, ó, vai lá, tira lá para mim. Não pode, senão a coisa vacalha. Então é por isso que ele diz que assalaria, porque a pessoa recebe, dirige a prestação pessoal de serviço. Só repetindo. Considera-se empregador a empresa individual, que pode ser o MEI, como eu falei, ou coletiva, porque pode ser grande porte, que assumindo o risco da atividade econômica, porque ela assume o risco de manter o colaborador e também de se manter no mercado para ganhar dinheiro, admite, porque admitiu, assalaria esse trabalhador e dirige a prestação de serviço junto à sociedade, junto aos órgãos competentes, entendeu? Então esse é o artigo 2º da CLT. Empresa. Vamos para o 2º artigo agora, que é o artigo 3º. Tá, vamos para a segunda colocação aqui, que é o empregado agora. Artigo 3º da CLT, empregado. O que é que ele diz? É considerado empregado toda pessoa física, ou seja, qualquer pessoa física que seja, ou até quem é MEI também. Ele pode ser empregado numa empresa, tá? Que presta serviço de natureza não eventual ao empregador. Olha aí, olha essa questão aí. Ele pode ser uma pessoa física, pode ser pessoa qualquer, comum, ou pode ser também um MEI, microempreendedor individual, e trabalhar numa empresa, entendeu? Empresas privadas. Ele não pode ser microempreendedor individual se ele for o quê? Se ele for funcionário público. Ele não pode, isso não pode existir, tá? Aí vem aqui, ó, física que presta serviços de natureza não eventual. Por que não eventual?
Porque, gente, é um trabalho subordinado. Então, todos os dias ele tem que estar ali na empresa prestando seu serviço. Professor, mas vamos supor que esse trabalhador ele vai um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não, porque ele trabalha por escala. Ótimo, ele também vai estar sendo um prestador de serviço não eventual, porque existe a escala. E se ele trabalhar 2 vezes na semana, também ele é empregador. Agora, se ele trabalhar 1 vez na semana, ele é um diarista. Já é diferente. É uma prestação de serviço que eu te pago no final e você segue a tua vida. Entendeu? Sob a dependência deste, mediante um salário, tá vendo? Ou uma remuneração. Aqui na CLT eles não põem remuneração, mas eu sempre completo. Ou sob o dependente de um salário, que é o salário mínimo, que a Presidência do Brasil estipula um salário mínimo de 1.045, não pode ser menos que isso, tá? Ah, mas se vamos supor que aqui no estado do Pará, o nosso governador Helder achou que o salário mínimo tinha que ser 1.200, ele pode fazer isso? Pode sim. Ele pode aumentar o salário mínimo para quanto ele quiser. Se ele acha que ele tem dinheiro cofre, que as empresas estão ganhando bastante dinheiro aqui na nossa região, ele pode aumentar esse valor tranquilamente, sem problema nenhum, sem prejudicar, sem tipo de confusão nem nada. Ele tem esses poderes para isso, tá bom? Então ele pode assinar essa normativa, esse decreto. Só da dependência deste mediante um salário. O salário, quando eu falo, é o salário mínimo, um vale transporte, é o salário. Quando eu falo salário ou uma remuneração, já soa com outros ares. Por quê? Para te deixar de ser um salário e virar uma remuneração, é aquela soma de outros proventos que você ganha. O que é isso, professor? Na verdade, é o salário, aí vamos supor que tu ganha o vale transporte, tu ganha o vale refeição, né? Tu ganha uma cesta básica, tu tens um plano de saúde, aí deixa de ser um salário para virar uma remuneração, porque eles falam que isso é o salário in natura, aquele que vem somar, ajudar no salário do trabalhador, entendeu? Então esse é o artigo 3º da CLT, ele é do empregado, é as bases que o empregado se baseia. O primeiro que eu falei é o artigo 2º da CLT, que é do empregador, são as empresas que se baseiam nele, beleza? Vamos lá, vamos seguir aqui. Bom, depois que a gente fez aquelas entrevistas, admissão que a gente conversou na aula passada, é necessário o quê? Pedir a documentação necessária para esse colaborador novo que ele vai entrar. Então, bora ver quais são as documentações. Olha, o atestado de saúde ocupacional, o ASO, em 2 vias, sendo que a original fica com a empresa e a cópia fica com o trabalhador, beleza? Tem que fazer esse atestado, esse exame admissional, beleza? Aí, segundo, carteira de trabalho da CTPS original, né? Ela é obrigatória para exercício de qualquer empregado, inclusive de natureza rural, mesmo em caráter temporário, não importa, tem que estar a carteira, porque ela vai ter que estar assinada, tudo direitinho. Terceiro, comprovante de inscrição no cadastro de pessoa física, que é o CPF, a cópia, para empregados cujos rendimentos estejam sujeitos a desconto de imposto de renda, caso tenha imposto de renda ou não, tá? Não importa. Aí vem o letra D, documento de inscrição PIS/PASEP, aquele que já trabalhou numa empresa, ele já tem o PIS/PASEP, ou aquele que tirou uma carteira nova, porque nas carteiras novas agora já vem a numeração do PIS. Aí também tem que ter para poder fazer o teu cadastro no FGTS, o cadastro do empregador junto à Caixa Econômica. Anotação correspondente à CTPS, as anotações do valor do salário, o cargo, a função, a data que foi admitido, tudo isso. Aí o título eleitor para maior, tem que ser maior de 18 anos, cópia, tá? Certificado de reservista ou alistamento militar para os empregados brasileiros do sexo masculino. Só é obrigado o sexo masculino. Tá bom? Para maiores de 18 anos também. Até 45 anos. Certidão de nascimento, cópia. Casamento, caso você seja casado, certidão de casamento. Carteira de identidade RG, conforme o caso, tudo cópia. Isso é tudo cópia. Desculpa, as únicas originais aqui vai ser o atestado médico e a carteira de trabalho. São os 2 únicos originais que tem que ser fornecido, tá? Aí vem aqui, cópia da certidão de nascimento dos filhos até 14 anos, caso você tenha filho. Por quê, professor? Para te ganhar um salário família, né? Até 14 anos você ganha um salário família. Então você traz a cópia da certidão para que esse jovem, essa criança, possa estar ganhando esse salário família e ajudar na tua renda familiar aí, beleza? Aí vem letra I, cartão da criança, né, de vacinação, no caso até 5 anos de idade, de 1 até 7 anos, desculpa, até 7 anos de idade.
Por quê? Porque eles querem ver se a criança está sendo, se o teu filho está sendo bem amparado, tudo isso, direitinho. Caso você tenha carteira nacional de habilitação, cópia também para os empregados que exercer o cargo de motorista ou qualquer outra função, mediante cobre você dirigir, tá bom? Então, carteira de habilitação, cópia. Carteira de habilitação profissional expedida pelos conselhos regionais, por exemplo, o cara é administrador, ele vai ser administrador da empresa, ele tem que trazer a carteira dele do CRA, que é o Conselho Regional de Administração. A pessoa vai ser enfermeira, ela vai ter que pegar uma carteira do COREM, para ela exercer a função de enfermeiro, de auxiliar de enfermagem. Advogado, vai ter que a carteira da OAB, entendeu? Então isso também é cobrado na empresa quando você vai exercer a sua função, o que você trabalha mesmo com isso, tá? Agora vamos supor que eu contratei uma pessoa que ele era administrador, mas ele não foi como administrador, ele foi como gerente. Então não há necessidade de pedir a carteira dele do CRA, tá? O registro dele. Não há necessidade porque ele vai ser só o gerente da empresa, tá bom? Aí vem aqui, letra M. Carteira de identidade de estrangeiro em modelo único instituído pela portaria. Caso você seja estrangeiro, você tem que trazer essa carteira também de identidade. A empresa poderá solicitar ainda outros documentos, tais como vamos ver aqui, ó. Pode ser solicitação de emprego, né? O que é solicitação de emprego? Na verdade, é a carta de recomendação de outra empresa que tu recebeu, se tu saiu, eles vão te fornecer essa carta de recomendação, beleza? Desculpa, solicitação de emprego, me enganei, gente, perdão. Solicitação de emprego é um documento que você preenche solicitando o emprego para o cargo que está lá oferecendo para você. E aí vem a carta de referência também que a empresa te fornece, agora sim, esse é o que é o correto. E depois vem o atestado de escolaridade, né? Se o cargo lá que foi disponibilizado for para nível fundamental, você vai mostrar o certificado de conclusão do nível fundamental. Se for para ensino médio, também vai mostrar. Se for para ter que ser formado em administração, formado em RH, formado em logística, também vai mostrar o teu diploma lá que você é formado, tá bom? 2 fotos, porque uma fica em poder na ficha de registro, lá no livro de registro de empregado, tem que colocar a foto, né, do trabalhador, beleza? E a outra fica lá na pastinha para poder não se perder, é importante ter a foto. Ou às vezes vai para o próprio crachá do colaborador. Mas a empresa hoje não faz isso, ela bate uma foto, ajeita o crachá e pronto, te dá para te usar, beleza? Então a carteira de aí, vocês entenderam? Então é isso aqui que é toda a documentação que tem que ser realmente para esse trabalhador, para a contratação desse trabalhador, tá? Aí vem aqui, ó, CTPS, Carteira de Trabalho da Previdência Social. Vamos ver o que aqui diz aqui. É obrigatoriamente apresentado contra recibo pelo trabalhador ou empregador, que admite ou qual terá o prazo de 48 horas. Então, se você entrega a sua carteira de trabalho hoje, gente, com menos de 48 horas, lá no departamento de pessoal, RH, eles têm que devolver a carteira para você. Por quê, professor? Porque ele já tem que devolver assinada pelo diretor, pelo gerente ou a pessoa que assine ali, o rogo que assine pela empresa. Horas para nela anotar especificamente. Aí ele vai anotar a tua função, teu cargo, teu salário, período de trabalho que tu vai trabalhar, tudo isso, tá? Em caráter de experiência, tá? Naqueles períodos de 30, 60 ou 90 dias. Dentro dessa carteira de trabalho, existem algumas especificações lá, que vai estar, por exemplo, a identificação do empregador, ou seja, vai estar lá carimbado o nome da empresa bem em cima para te saber na tua carteira de trabalho, na parte de anotação de carteira. Vai estar a razão social, que é o CNPJ, o nome da empresa, tudo direitinho ali, ou pode ser o nome fantasia, né? Aí vem o cargo, que é o CBO, é isso? Que é um códigozinho de Código Brasileiro de Ocupação, tá? Do trabalhador, por exemplo, se tu é auxiliar de enfermagem, vai ter um códigozinho. Se tu é serviços gerais, vai ter um códigozinho. Se você é atendente, vai ter um códigozinho. A data de admissão, que vai ter que estar lá assinada, né? O número do registro, porque é o que pega a numeração na ficha de registro lá para colocar na carteira de trabalho. A remuneração e as condições específicas, o valor da tua remuneração em numeral e depois por extenso. Caso você ganhe comissão, vai estar o valor da remuneração mais 1%, mais 2% de comissão, dependendo de qual foi o acordo teu com a empresa, tá? Beleza? E a assinatura do empregador, ou seja, a assinatura do diretor, a assinatura do gerente, da pessoa responsável pela área, tá? Que ele vai estar assinando essa carteira de trabalho.
Preencheu isso aqui tudo, vai devolver ao trabalhador. Quando se devolve essa carteira para o trabalhador, tem um requerimento de devolução de carteira, que a pessoa que é do Recursos Humanos ou do Departamento de Pessoal, ele vai fazer o documento, você assina e ele lhe entrega a sua carteira. Pronto. Tudo kit, tu já pode trabalhar, tá tranquilo a tua carteira, tá lá, tá assinada, você tá dentro das normas da lei, entendeu? Então, era mais ou menos isso aqui que eu queria que vocês tivessem uma pequena visão, tá? Dessa situação aí, tá bom? Aí a gente vai dar continuidade na próxima aula aí, que é a aula 5, tá bom? Por hoje, um abraço. Foi!